Meus amigos, boa noite aos presentes aqui no Chico Xavier e boa noite aos que nos acompanham pela rede social através do Facebook. Cada sábado a gente tem trazido um tema e sempre procuro trazer aqueles que com certeza podem nos colocar diante de situações do nosso próprio cotidiano, da nossa própria vida. A doutrina espírita, ela é rica em argumentos e em conhecimento, porque ela possibilita todos os caminhos. Ela não se limita apenas a um único sentido, como as verdadeiras religiões, que são voltadas para um livro sagrado, seguindo uma teologia e um sistema de crença que tem que ser absorvido. E, consequentemente, isso nos leva aos dogmas, aos rituais, mas tudo isso faz parte das milenares religiões do mundo todo. E elas cumprem de maneira muito satisfatória e importante o papel de cada uma. Muitas vezes o que nós espíritas encontramos em termos de rejeição é por conta da diversidade de ideias que nós utilizamos para divulgar a nossa doutrina, porque ela é sustentada basicamente em 3 pilares, que são a filosofia, a ciência e a religião, por um único motivo, que é os ensinos morais. Nenhum processo social, religioso, seja ele qual for, ele pode ter o seu devido valor se não for montado em cima das bases morais do ser social. Porque tem pessoas que dizem, não, eu sou muito bom patrão, sou um bom empregado, mas muitas vezes não consegue apresentar o mesmo comportamento em outros setores da sociedade, até mesmo no meio da família. Mas a doutrina espírita, ela nos cobra de forma veemente o nosso comportamento em todos os momentos da nossa vida. Conhece o verdadeiro espírita pela sua conduta moral e pelo sacrifício, porque realmente é muito sacrificioso, o sacrifício que ele faz para evitar as más inclinações, as más influências. Então, isso é uma coisa muito mais difícil para nós espíritas, porque vivemos num mundo de provas, um mundo de reparação, um mundo onde a predominância do mal ainda é de maneira bastante intensa. E pela velocidade como as coisas acontecem, todos nós hoje estamos envolvidos dentro de um sistema que nos atemoriza e que muitas vezes tem nos transformado em pessoas doentes. E foi exatamente aí onde Jesus disse que tinha, por obrigação sua principal, cuidar dos doentes. Mas não seria cuidar como nós pensamos que seja o cuidado. Não seria apenas medicar, amparar, acolher, colocar nos braços. Mas o amparo que ele falava era através da proposta mais difícil que existe dentro de uma sociedade, que é provocar uma mudança de pensamento, fazer uma revolução no pensamento. Então, por isso que ele encontrou tanta rejeição e foi vítima de tanta crueldade, porque ele queria mostrar um outro caminho, um caminho diferente daquele que até então o homem vivia, achando que tudo era muito normal e tudo muito natural, quando na realidade aquele programa de vida não servia. Eu sempre costumo dizer, se Jesus quisesse ter vindo, demonstrando o seu poder, ele teria nascido em Roma, porque era Roma naquela época que concentrava todo o poder da humanidade. Se ele quisesse vir carregando todo o seu conhecimento, ele teria nascido na Grécia, pois os gregos, na antiga Grécia, eram aqueles homens que traziam todo o seio da filosofia, Sócrates, Platão, Arquimedes.
Pitágoras e tantos outros. Mas ele veio exatamente dentro de uma proposta simplória, nascendo num lugar onde o seu próprio povo era um povo escravizado. Ele nasceu num lugar onde ninguém gostaria de ter nascido, que foi exatamente numa estribaria. Mas ele tinha uma coisa a nos mostrar, e até hoje ele vem tentando nos mostrar, que não importa de onde você veio, o importante é para onde você vai, que caminho você vai seguir. E esse caminho, ele precisa de um fator fundamental, que é o tempo. Por isso que um grande pensador, ele já dizia que tempo não se mede, tempo se vive. E viver o tempo é você ter consciência de cada instante da sua vida na experiência que você está vivendo. Mas para que a gente possa entender verdadeiramente o que seja esse nosso tema desta noite, nós vamos iniciar falando das 3 leis universais, das quais nós temos um compromisso direto. A primeira lei é a lei de evolução ou lei do progresso. Todos nós estamos condenados a evoluir. Evoluir significa crescer, desenvolver, melhorar. Nós possuímos e que move todo o sentido da vida. Uma mãe que está em período de gestação, ela tem uma certa ansiedade para ver nascer o seu filho, que naquele momento se encontra no seu ventre. Tudo que nós fazemos, temos sempre a esperança e a expectativa, e isso não deixa de ser um quadro ansioso. Só que a ansiedade, quando ela toma uma proporção maior, quando ela passa a nos consumir e tirar de nós o sentido verdadeiro da paz e da tranquilidade interior, ela passa a ser considerada um transtorno. O que é um transtorno? O transtorno é uma coisa que não tem controle. É algo que foge daquilo que nós consideramos normal. Por isso a gente sempre tem dito, uma coisa é você ser triste, outra coisa é você estar triste. A tristeza, ela faz parte do programa da vida de todos nós. Ora, se eu vivo num mundo onde eu sou avaliado, porque ele é um mundo de provas, um mundo onde muitas vezes eu sou confrontado, porque ele é um mundo de expiação, será que eu estou pronto e qualificado a toda hora e a todo instante para responder não só às minhas expectativas, mas às expectativas do mundo? Claro que não, porque nós não somos ainda seres perfeitos, apesar da perfectude que nos criou, mas nós ainda estamos em busca da perfeição. E isso nos credencia a vivenciar os momentos de conflitos. Esses conflitos são dentro de nós mesmos. E eles muitas vezes levam um tempo enorme, porque nós não sabemos lidar com as nossas próprias emoções. Somos um estranho dentro do próprio sistema de vida que nós criamos. Isso nós vamos falar. Então, a evolução é exatamente o conhecer-se a si mesmo. É a maior proposta que nós temos para alavancar o nosso processo evolutivo, que é o do autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas se colocam diante da sociedade nos mais diversos cargos e nas mais diversas funções. Eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família, eu sou um filho, eu sou uma filha. Mas todos esses papéis que nós incorporamos, eles só têm um objetivo: nos fazer crescer e progredir. Daí agora eu entender o porquê Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Por ser um espírito da grandeza que ele era e é, ele não precisava mais viver a experiência de família que nós tanto precisamos. Porque é na nossa família onde nós vivemos o maior tempo da nossa experiência. E isso é verdade. E é na nossa família que nós enfrentamos os maiores conflitos existenciais, além daqueles que enfrentamos dentro de nós. Muitas vezes é um parente difícil, uma família até conturbada, cheia de
de complicações, de problemas, se transforma num material de estudo que até então eu não tinha observado, onde nela eu tenho que exercitar a paciência, a compreensão, o amor ao próximo, enfim, tantas coisas que podem ser desenvolvidas, porque é um cenário próprio para tal. Porque se eu me desentendo com você, no final desse instante você vai para a sua casa e eu vou para a minha. Esse conflito, ele parcialmente foi extinto. Ele não tem um elo de ligação, como tem um elo de ligação, ou teria se você fosse um parente que convivesse no mesmo espaço que eu convivo. E vejam como a sabedoria da própria providência divina, dentro da proposta da evolução, elas nos colocam como se nós fôssemos células, trabalhando e produzindo novas células. A família é a célula fundamental da sociedade. Depois nós temos que entender a lei da reencarnação. Não há como falar de tempo de vida se não falarmos da reencarnação. Eu sei que algumas crenças, algumas religiões torcem o nariz, mas graças ao processo da compreensão e da divulgação, principalmente no meio científico, hoje a reencarnação está praticamente aceita por uma grande maioria. Porque não se admite entender a vida, como diz o próprio Totônio, como algo que se limita ao berço e ao túmulo. Por que é que alguém teria que viver essa experiência, quando alguns vivem anos, outros dias, horas, alguns não conseguem sequer se manter? Por que tanta diversidade de tempo dentro de uma mesma experiência? Que Deus é esse? Aonde foi que ele errou? Se ele me privou de um tempo, e esse mesmo tempo ele cedeu ao outro. Mas o que a gente entende é que é exatamente isso, dentro do progresso e da evolução, o espírito ele começa a transitar nessas idas e vindas para que ele possa buscar o seu conhecimento interior. Então, o planeta Terra se caracteriza como um planeta escola, totalmente transitório. Jamais poderemos nos sentir donos de qualquer coisa que exista neste planeta, a não ser a nossa própria consciência. Estamos aqui para aprendermos o que até então não havíamos aprendido na experiência anterior. É como um aluno que volta para a escola, trazendo as matérias pendentes, como também as matérias nas quais ele conseguiu êxito, e nessas matérias ele avança, porque ele já tem um respaldo positivo, mas ele vai trabalhar aquelas que ele não conseguiu. Por isso que Jesus se referia, eu vim para os doentes, ou seja, eu vim para os reprovados. Porque quem trabalha com educação sabe que os alunos que mais preocupam o mestre e o professor são aqueles que não alcançaram ou não alcançam a média. E eu pergunto, qual é a escola que excomunga, que expulsa o aluno porque ele foi aprovado? Nenhuma, porque isso não faz parte do processo evolutivo e nem do processo pedagógico. Apenas cabe à direção da escola dizer ao aluno que para o ano ele volta e vai continuar os seus estudos a partir daquele instante em que ele ali ficou. Então, e serão muitas e muitas idas e vindas. Aí é onde entra exatamente o fator do tempo. Quanto tempo eu vou demorar? Quanto tempo eu vou permanecer preso a esse sistema que eu criei e só eu posso me liberar? Por que é que as provas na minha vida são tão difíceis e na do outro são tão fáceis, quando o conteúdo é o mesmo? Subentende-se que só existe um fator. Aquele que obtém bons resultados soube utilizar o seu tempo, estudando e se preparando para aquele momento de avaliação. E eu dissipei do tempo, fui negligente e não soube usar de maneira correta, estudando como devia para, nos meus momentos de avaliação, eu poder ser aprovado e, consequentemente, fazer aquilo que eu desejo de todos nós, irmos embora daqui
como todos vamos para nunca mais voltar. Porque a escola não foi programada para ser um local de morada. É um local onde a gente aprende e pode voltar um dia, mas que não seja como aluno e sim como mestre, fazendo valer a retribuição que você está dando pelo que você conseguiu anteriormente. E existe a terceira lei, que é a lei mais verdadeira dentre todas, que é a lei de causa e efeito. Toda ação provoca sempre uma reação. Mas essa lei de causa e efeito, ela não é uma lei como se usa na própria física. Para toda ação existe uma reação com a mesma carga, porém em sentido contrário. Não é bem assim. A lei de causa e efeito é uma lei de reparação. Mas eu posso consertar o mal com o bem, dependendo do que eu tenha como conteúdo. Eu lhe fiz um grande mal, mas eu não sou uma pessoa eminentemente má. Eu tenho valores. Mas no momento fortuito, no momento em desequilíbrio, no momento em total descontrole, eu pratiquei um mal de uma certa gravidade. E eu quero reparar esse mal. Porque o mal que a gente deseja ou pratica ao outro, ele se consolida dentro de nós, porque as coisas estão sempre aonde elas nascem e ali elas permanecem. Por isso que eu digo, antes de você perdoar alguém, é preciso você se perdoar. Então, há de se fazer um trabalho nesse sentido. Então, se eu te fiz um grande mal, eu posso pagar com um grande bem. Basta que a gente consiga encontrar um meio para que isso possa ser praticado, mesmo movido pelo momento do esquecimento do passado, para que no futuro a gente possa fazer um encontro de contas, e ele dizia assim, você me fez em determinado momento um grande mal, mas reparou esse mal com um grande bem. Assim trabalha a misericórdia de Deus e todo o processo dessa transformação. Então, esses três fatores predominantemente são fundamentais na construção da vida de todos nós. E lá no livro Entre a Terra e o Céu, um livro ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, ele tem como introdução desse capítulo, acredite naqueles que procuram a verdade, mas desconfie daqueles que acham que a encontrou. Veja o que é que ele diz com relação a nós. Por que ele faz essa ressalva com relação à verdade? Porque a verdade, gente, é a única condição de liberdade de todos nós. Se nós estamos presos a este mundo, estamos presos a um corpo e limitado apenas aos 5 sentidos, como se realmente fôssemos um prisioneiro em potencial, é porque nós não sabemos lidar com a verdade. Não é a verdade que se contrapõe à mentira, mas a verdade que ele se refere é a verdade do autoconhecimento. Eu não me conheço. E é por isso que eu disse a você anteriormente, o grande projeto da vida de cada um de nós aqui é do autoconhecimento. Nós passamos um tempo enorme buscando coisas fora ou no entorno de nós e esquecemos o que temos de mais importante, que é o autoconhecimento. Eu sempre digo, você tem que se acostumar e se amar e estar sempre com você, porque você chegou com você, você está com você e você vai embora com você. Nós não vamos levar ninguém que faz parte do contexto da nossa vida. Sim, levaremos como pensamento, como sentimento, isso é tudo? Claro que é tudo, mas não como uma ideia de uma posse. Por mais que uma mãe ame um filho, ela não é dona deste filho. Então, aqui ele quer dizer exatamente isso, que nós devemos procurar, buscar esse tesouro tão precioso que existe dentro de nós, que é essa verdade, que por mais que ela seja entendida por nós, ela não é uma verdade absoluta, porque a única verdade absoluta é a verdade incondicional de Deus. Nós temos uma verdade relativa. Acreditamos naquilo que nos convence e deixamos de acreditar naquilo que não nos convence.
Basta que uma pessoa nos desagrade e a gente já começa a desconfiar dela. Então, significa que essa verdade ela não é absoluta, ela é relativa. Eu acredito em você o tanto quanto você me passa confiança. E assim são as relações, e vocês sabem disso. E é difícil a gente entender, mas a gente é obrigado a entender. E lá no mundo espiritual, André Luiz faz uma ressalva muito interessante, onde ele diz: em cada momento encontramos nós mesmos com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental de certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos, ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundo despenhadeiro. Veja a situação que vivemos. É uma verdadeira dicotomia. Ora estamos em sombras, ora estamos em luz, dependendo da circunstância em que a vida se coloca diante de cada um de nós. Mas adiante ele diz assim: a lei é viva e a justiça não falha. Não adianta você querer mudar coisas que não podem ser mudadas. Eu sempre digo, tudo que nós somos é produto da nossa consciência pela força do nosso pensamento. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Olha o que ele diz aí como advertência: semear o bem a cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Todo o bem que você faz, o primeiro beneficiado é você. E ainda tem aqueles que dão a esmola e esperam a retribuição, e muitas vezes criticam aquele que não retribuiu. Eu me lembro muito bem da história de Dom Helder. Todos os dias, às 12 horas, um rapaz ia na porta de Dom Helder Câmara pedir o dinheiro do almoço. Ele chamava o seu auxiliar, mandava ele abrir uma pequena gaveta e tirar R$5 e dar àquele rapaz para ele comprar o seu almoço. E certo dia o seu ajudante disse: Dom Helder, eu não aguento mais. O senhor faz isso com tanta boa vontade, mas esse rapaz utiliza esse dinheiro, não é para almoçar, é para beber, Dom Helder. E ele olha para o rapaz e disse: onde é que está a sua caridade? Ele disse: mas minha caridade, sim. Esse rapaz já perdeu tudo, até o direito de mentir você quer tirar dele? A vida é assim, gente, para quem pratica caridade. Não importa o que você vai fazer com o que eu te der. O nível de conhecimento, de evolução é de cada um, mas eu não posso deixar de fazer a minha parte. Uma mãe ama, cuida, protege, faz tudo que ela pode, mais do que ela pode pelo seu filho, mas ninguém lhe dá a certeza de que ele está recebendo como ela acha que está dando. Nem sempre as coisas são assim, mas nós vamos cumprir com a nossa parte. E ele continua dizendo: o tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não esquece que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Esse é o tempo. Tudo o que você fizer hoje será uma projeção do seu amanhã. Se você hoje está bem, consequentemente você tem uma forte possibilidade, se assim se mantiver, de amanhã estar bem. Porque a vida, ela segue o ritmo natural da própria vida. Tem uma expressão muito científica, até além de filosófica e religiosa, no Mestre Jesus, que ele diz: você é luz, que brilhe a vossa luz. Isso tem uma importância e um significado muito grande. Você é luz, que brilhe a vossa luz. Vamos entender isso.
Se você pegar uma lâmpada comum, você vai ver que ela tem aquela parte de vidro, e dentro dela existe uma pequena parte que a gente chama de filamento. Aquele filamento é ele que emite a luz. Se ele tiver queimado ou rompido, não tem luz. Mas para que o filamento seja acionado, é preciso que ela esteja ligada a um campo, a uma energia. Então vamos supor que essa luz seja eu, seja você. Para que a minha luz brilhe, é preciso que eu acione a ela ou ligue ela a uma fonte de energia. Qual seria a fonte que iria acender a minha luz, como o mestre disse? Seria o meu pensamento. O pensamento é uma onda de energia mental que é capaz de criar toda a realidade que você imaginar. E o que seria este filamento? Seria um Deus imanente. Esse filamento é a própria essência de Deus. Por isso que, quando Allan Kardec faz de forma primorosa a pergunta ao Espírito, ou aos Espíritos, que é Deus, quando ele não coloca quem, porque seria alguém, ou o que seria algo, que é Deus, o pronome puro, ele diz, é uma inteligência suprema e uma causa primária de todas as coisas. Olha aí, gente. É uma inteligência. O que é uma inteligência? É uma coisa que se move, que cria. Não aquele Deus estático, entronado, que está ali, vendo ao lado direito os que são bons e do lado esquerdo os que são ruins. Não. Esse Deus é a fonte de tudo que você imaginar. E principalmente a fonte de cada um de nós. Porque se você quiser encontrar Deus, olhe para dentro de si. Que Ele está com toda a sua grandeza, só que você precisa de uma energia para que este filamento acenda e, consequentemente, acenda a sua luz. E você agora passe a brilhar, porque você tem a essência de Deus dentro de você. Mas nós não fazemos isso. Nós muitas vezes não conseguimos nem manter a nossa própria energia. Utilizamos as energias do outro, as gambiarras. Você imagina uma pessoa que passa o tempo todo esperando ser amada por alguém, esperando ser preterida ou, sei lá, amparada por alguém. Você não vai encontrar nunca isso na sua vida. Porque tudo aquilo que a gente procura fora é porque falta dentro de nós. Você tem todo o aparato, você tem todo o potencial para construir a sua própria realidade, para poder compartilhar com o mundo que você vive na experiência que é essa que nós estamos vivendo. Sempre nos contracenando uns com os outros, na busca da evolução, pelo compartilhamento, pela fraternidade, pelo amor ao próximo. Mas como é que eu posso ser fraterno, como é que eu posso amar, se eu não tenho dentro de mim um sentido de fraternidade, e muito menos o alto amor? Se eu vivo a deriva no mar, que eu não sei aonde devo ir, para onde devo ir, sequer não tem um porto onde eu possa atracar para me reabastecer. Então esse Deus, que é esta luz, é Ele que precisa ser a fonte de toda a nossa iluminação. E, consequentemente, a partir de agora, você não precisa mais da luz de ninguém, porque você vai ser o seu próprio brilho, você vai ser a sua própria luz. Existe uma expressão que está muito dentro desse nosso propósito da noite, que é: reconcilia-te com teus inimigos enquanto estiveres a caminho. Essa afirmativa de Jesus, ela muitas vezes é dubiamente interpretada porque pensam muito que os nossos inimigos são os nossos desafetos, são aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos difamam, que nos agridem, mas não. Esse inimigo, mais uma vez, ele é dentro, ele existe dentro de você.
Essa reconciliação é consigo mesmo. Arruma a tua casa. Procura construir aonde se deve construir, que é exatamente dentro de ti. E lá no livro O Mundo Maior, no capítulo sobre a casa mental, André Luiz, observando aqueles espíritos embrutecidos, sofridos, que existiam naquela área, naquela região em que ele se encontrava, e ele faz uma pergunta, ou melhor, várias perguntas. Dentre elas, por que motivo demoram tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Por que esses espíritos demoram tanto diante de tamanha incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muitas vezes ficava surpreso ao contemplar. Por que é que eles não se modificam? Eles não já estão no mundo espiritual? Eu estou verificando que isso aqui, eminentemente, não parece ser o inferno. E o que é que falta para que eles se modifiquem? Por que é que essa pessoa insiste tanto em ser como ela é? Por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, oferecendo todos os meios em termos de tempo para que ela possa mudar a sua forma de ser, de pensar, e ela resiste. Aí ele diz aqui: o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Eu vou repetir isso aqui. O arrependimento é caminho para a regeneração, mas nunca passaporte direto para o céu. Razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. É aquilo que eu tenho sempre comentado: o convencimento e a conversão. Porque muitos dizem assim: eu agora estou em tal igreja, em tal centro, em tal lugar, e eu me converti. Isso não existe, isso não é verdade. Converter uma pessoa é você colocar a sua ideia na consciência dela e fazer com que ela pense por você. Isso cai por terra rapidamente. Por quê? Porque não tem pilar de sustentação. Eu não vim aqui para me converter, eu preciso primeiro me convencer. Entender, porque a razão me dá todos os meios para que a minha fé seja raciocinada. Uma fé sem raciocínio, ela não tem poder de sustentação, porque eu não tenho que acreditar por acreditar. Ao invés de você ficar pensando em acreditar em Deus, faça coisas boas para Deus acreditar em você, é mais lógico. Então, é preciso a gente entender as coisas da maneira como elas devem ser entendidas. E aí, mais adiante, ele fala exatamente do passado, do presente e do futuro, que é material do nosso trabalho. E ele diz aqui, ainda da casa mental: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Veja como é difícil a gente lidar com as coisas da vida e principalmente com o tempo. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. Ele faz uma analogia, uma comparação do cérebro como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir ao seu tempo. Num deles mora o hábito e o automatismo. No outro reside o esforço e a vontade,
E no último demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. Como vemos, possuímos em nós mesmos passado, presente e futuro. Eu vou explicar isso aqui. Todos nós sabemos que dentro da própria psicologia, da psiquiatria, grande parte de nossa realidade, ela está armazenada, guardada numa área do cérebro que eu costumo chamar que são os nossos arquivos de memória. Nós não temos a capacidade de concatenar, de assimilar bilhões de informações no nosso dia a dia. O cérebro, ele é de um mecanismo seletivo. Ele apenas vai selecionar aquilo que é mais interessante naquele momento em que você ali se encontra. Por exemplo, se você vai a um shopping comprar uma roupa, por mais que lojas ofereçam produtos, façam comercial, mas se o seu sentido, se o seu objetivo está direcionado para aquele fim, você anula parcialmente tudo aquilo que não faz parte do seu interesse. Isso é uma condição do cérebro, que é um processo seletivo de informação. Só que todos nós sabemos que nós somos seres, dentro do processo evolutivo, que trazemos ainda dentro de nós um instinto. Esse instinto é a nossa parte mais primitiva, é um cérebro que eles chamam de arqueocórtex. É o cérebro que nós herdamos dos nossos ancestrais animais, que é o que dá a cada um de nós o automatismo das nossas ações. Tudo que nós agimos sem pensar previamente, através dos impulsos do automatismo, está localizado nesta área do cérebro. Por exemplo, nós saímos de casa agora, dirigimos um carro sem fazermos uma programação prévia. Não temos nem ideia de quantas marchas passamos, quantas vezes pisamos no freio. Por quê? Porque isso está na área do automatismo do cérebro. Nós temos a área, que é a área do neocórtex. Essa área que nos demonstra já, de maneira diferente, aquilo que nós captamos no dia a dia. Através dos 5 sentidos, nós captamos todas as informações, fazemos dela uma seleção e elas passam também a ser armazenadas. Então, inconsciente e subconsciente são os nossos arquivos de memória, que jamais deles nós poderemos nos desvincular. A prova é tanta que em todos os momentos da nossa vida, nós nunca iremos nos desligar do nosso passado. Mas eu costumo sempre dizer, o passado como tempo, ele não é para ser repetido, ele é para ser refletido. Grande parte da humanidade passa a maioria do seu tempo olhando para o passado. Isso é o que nós chamamos de depressão, como uma distonia em casos mais graves. O que é deprimice? É você não querer aceitar coisas que não podem mais ser resolvidas. Então, todos nós trazemos um sentimento de culpa muito grande desses nossos passados. Esse sentimento de culpa, eles estão ali, dentro de nós, como verdadeiros arquivos abertos. E todas as vezes que passamos por uma situação que se assemelha àquela que nós por ela passamos e não resolvemos, nós arrastamos ela do passado, trazemos para o presente e formulamos um conteúdo de uma desarmonia, muitas vezes descontrolada. Por isso que ele diz, depressão é depressa ação. É uma distonia de gravidade, porque ela é multifacetária, ela não tem um fator indicativo que seja próprio, são vários os motivos, e se manifesta das mais variadas formas. É uma doença que maltrata, e eu sei que maltrata porque eu cuido de muitos aqui. Cheguei a ter um princípio de depressão e sei o quanto é difícil sair. E para tanto é preciso uma orientação, tanto médica como terapêutica e espiritual, porque só assim é que você consegue se libertar. E assim são muitas as nossas pendências com esse cérebro, que é o cérebro que traz todas essas realidades de forma presente para os momentos que nós estamos vivendo. Por isso que você vai ver agora que passado e presente nessas
situações, elas praticamente não têm tanta importância. E ainda temos uma outra condição que é a mais difícil, que é o futuro, que é esse superconsciente, que é exatamente o que nós estamos buscando, uma projeção daquilo que desejamos ser. Então, esse futuro, quando ele não é bem administrado na nossa consciência, ele se transforma numa coisa que nós chamamos de preocupação. Preocupação, nos ocupamos antes da coisa acontecer. Por isso que eu digo, e eu falo muito aqui, uma coisa é você ter medo, se foi vítima de algo que lhe amedrontou. Então, se você acabou de ser assaltado e está nervoso e sentindo uma sensação de medo, isso é muito natural e graças a esse medo é que você talvez esteja aqui, porque se você não tivesse sentido medo, você poderia ter reagido e as consequências seriam piores. Agora, se você está sentado agora nesse instante e dizendo que não vai para casa porque está com medo de ser assaltado, aí deixa de ser um medo racional para ser um medo irracional. Isso já é uma consequência de uma preocupação. A preocupação é ocupar o cérebro com algo inútil, além de consumir uma grande quantidade de energia, deixa dentro de cada um de nós uma grande quantidade também de lixo mental. Então, o que tem adoecido e o que tem eliminado a parte mais importante da nossa vida em termos de tempo é esse lixo mental que nós acumulamos. O que significa esse lixo mental? As coisas que nós guardamos que não deveríamos guardar porque elas não têm o menor sentido. O amanhã ele não existe. Como possibilidade você pode até ventilar, mas como realidade ele não existe. As coisas que nos preocupam, elas ocupam um espaço enorme. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos no nosso córtex cerebral mais de 80 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles consomem 1/4 da quantidade de energia que o nosso corpo acumula. E esse 1/4 é o suficiente para produzir, quando de forma desarmônica ou descontrolada, uma quantidade de lixo mental capaz de levar qualquer um de nós às crises existenciais que são chamadas de distonias mentais, desde leves, médias e até graves. Então, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Por que é que eu estou doente? Por quê? Porque eu estou empreendendo a um sistema que tem um controle de tempo, porque o nosso corpo ele é cronobiológico. Ele é um corpo que tem um tempo para a experiência de cada um. Quando nós aqui chegamos, cada um trouxe uma programação, como eu disse no início. Essa programação é uma previsão daquilo que eu vou viver aqui, para que eu possa alavancar o meu processo de crescimento interior. E para isso eu preciso de um tempo. Reduzir ou ampliar esse tempo é uma questão minha. Mas muitos de nós, de forma deliberada e inconsequente, começamos a gastar esse tempo de maneira inútil. É como se você recebesse um carro com uma quantidade de combustível suficiente para você sair de um lugar para outro. E você começou desviando de caminho e o combustível foi sendo consumido e aí você não conseguiu chegar porque faltou aquilo que você precisava, que era aquele combustível. Por isso que o nosso corpo, ele é um corpo que envelhece por conta exatamente desses processos. Esses radicais livres que são o resíduo dessa queima que os neurônios praticam, eles começam, como eles são livres, são moléculas iônicas que não têm uma estrutura equilibrada, eles começam roubando o oxigênio do corpo
e faz com que as pessoas comecem a envelhecer. O envelhecimento é proporcional à quantidade de radicais livres que você lança na corrente sanguínea no seu corpo, e um dos fatores é a preocupação, que é tão acentuada no mundo de hoje. Então, é preciso a gente entender que mais do que viver, é saber viver usando o tempo da maneira que tem que se usar. Por que não tentar fazer agora para não acontecer amanhã? Então, as pessoas, ao invés de você se preocupar com sua saúde, procure cuidar para não adoecer. Eu vou ficar doente, cuida. Então, ao invés de você se preocupar com algo que vai acontecer, cuida agora para evitar a preocupação, evitando que aconteça. Porque a vida, gente, ela não é da maneira como a gente pensa. Deus não quer de nenhum de nós resultado e nem resposta. Resultado e resposta, Deus já sabe. Ele quer de nós o empenho, o uso devido do tempo que lhe é necessário para que nós possamos evoluir. Por isso que eu sempre tenho batido nessa tecla. Então, ao invés de você se preocupar com a sua saúde, te cuida para não adoecer. Então, sempre a prevenção e o cuidado, de forma equilibrada, harmônica e consciente, evita um estado de preocupação. Veja o que Santo Agostinho aqui nos diz. As pessoas não são o que parecem ser. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. Elas são exatamente como são. E não há nada que você possa fazer para mudá-las se elas não quiserem. A gente passa a vida toda querendo mudar as pessoas, mudar as coisas, quando se perde um tempo precioso em algo que não tem o menor sentido. Não adianta querer mudar o mundo, mudar as pessoas, porque a proposta da vida é suficientemente clara para nos dizer que todo o projeto está dentro de nós. Por isso que Jesus disse: meu reino é obra divina no coração dos homens. Ele, ao invés de dizer consciência, porque naquela época não caberia a palavra consciência, então meu reino, tudo que eu vim fazer como revolução, como grandeza, como transformação, é na consciência de cada um. Seja bom e o mundo com certeza será bom. Faça o bem, que todos irão se beneficiar do bem que você fez, principalmente você. Então, o único lugar onde você pode fazer uma verdadeira mudança é dentro de você, somente. Mas a gente não encontra isso. Então, como a gente tem visto as estações do ano, quando se associa o processo da vida, e a gente comentava na palestra anterior, quando nós começamos na primavera da vida, é um tempo, que tempo maravilhoso, o tempo do renascer, do crescimento, da exuberância, onde tudo é muito acolhido, tudo é muito cuidado, muita proteção, é a primavera. Logo, logo vem a estação maravilhosa, que é o verão. O verão é o novo, é o conhecimento, é o sol, é a luz, é a transformação, é a novidade. Mas, de repente, nós somos surpreendidos por uma estação difícil, que é o outono, que é o cair das folhas. Quando a gente se olha no espelho, vendo esse corpo cronobiológico, muitas vezes já cansado por tantas preocupações, se antecipando até no tempo, e começa a arriar tudo. E aí vem a mais difícil de todas as estações da vida, que é o inverno. O inverno é o recolhimento, é você com você mesmo. Mas se você teve uma boa primavera, se você colheu um bom verão e entendeu o seu outono, não tem coisa melhor do que esse inverno. É quando eu me encontro comigo mesmo, nos acertos verdadeiros das contas que eu preciso acertar, e principalmente quando eu tomo conhecimento daquilo que verdadeiramente eu fiz com o meu tempo. Eu vivi o tempo como deveria ter vivido. E tem uma mensagem para finalizar,
desse frade que eu achei fantástica. Isso, minha gente, lá em 1636, século XVII. Conta e tempo. Frei Antônio Chagas. Olha o que ele diz. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo foi dado e eu não fiz conta. Não quis ter do tempo fazer conta, hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó irmão, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, em não ter tempo de acertar a conta. Veja que coisa linda e que sabedoria o nosso Frei Antônio das Chagas nos traz com relação à conta e o tempo. Todos nós temos que prestar conta do nosso tempo. A quem? A Deus. Eu digo sempre, Deus não trabalha no varejo, Deus trabalha no atacado. O que foi que os Espíritos disseram? Aonde é que está a lei de Deus? Na consciência de cada um. Haverá um momento em que eu terei que ver, a olhar para trás, e nessa contabilidade que o nosso querido Frei Antônio das Chagas nos mostra, entre conta e tempo, eu vou ter consciência daquilo que fiz, daquilo que poderia ter feito, e lamentar por aquilo que eu não fiz. Mas eu disse a vocês que a vida ela é cíclica. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Mas quando termina o inverno, teremos novamente a primavera. Então, se você perdeu tempo, não se lamente, não lamente tanto, mas procure, numa próxima experiência, saber usar o seu tempo. E aí tem um pensador que diz assim, tempo não se mede, tempo se vive. E a gente tem que saber viver. Então, um abraço para todos e muito obrigado, minha gente.